Turminha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor de História nessa aula maravilhosa que tenho certeza que você vai gostar. Então vamos a ela, ao tema de nossa aula. Aula de número 12. Objeto de conhecimento, o mundo em conflito. A Primeira Guerra Mundial. A questão palestina. Detalhamento, o neocolonialismo. A gente vai, então, sair um pouco da história do Brasil e adentrarmos a história mundial, a história geral, tratando um pouquinho sobre os grandes conflitos, em particular a Primeira Guerra Mundial. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Falaremos sobre ela, a mãe de todas as guerras, a Primeira Guerra Mundial. E por que eu falo isso, professor? Porque, de fato, foi o primeiro conflito onde houve o envolvimento em escala global. Ela ficou conhecida, a priori, como a Grande Guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, que viram que, obviamente, essa foi a Primeira Guerra Mundial, deram, então, esse nome, Primeira Guerra Mundial. Mas, gente, ela foi um conflito que envolveu grandes nações em um desenrolar nunca antes visto. Para a gente entender como é que se deu o processo, como é que esses países chegaram, ao fim e ao cabo, a se degladiarem em um conflito armado, é fundamental que a gente compreenda um pouquinho sobre os antecedentes. O que estava acontecendo na Europa para que essa grande guerra eclodisse? Qual o panorama europeu do final do século XIX e início do século XX? A Primeira Guerra Mundial ela vai se consolidar ali no começo do século XX, mas os antecedentes, tudo que vem, de certa forma, desembocar nesse conflito, começam a acontecer lá no século XIX. E como a gente sabe que história é impossível de ser compreendido, a data propriamente dita, sem entendermos o contexto, a gente então vai trabalhar esse contexto. Vamos então verificar o que estava acontecendo no panorama mundial antes da Grande Guerra, antes da mãe de todas as guerras. Então, professor, quais foram, então, esses antecedentes do conflito? E a gente vai ver isso a partir de agora. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionalistas e alianças militares. Então a gente vai ver, tá, gente, que esse conflito, essa grande guerra, ela vem lá desde o século XIX, tá, gente? O que estava acontecendo na Europa no século XIX que acirrou os ânimos e, de certa forma, foi fundamental para a gente entender o contexto da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, o que estava acontecendo é a Revolução Industrial. Mais precisamente, a Segunda Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, como o próprio nome já diz, essa mudança drástica nos meios de produção, possibilitou que o empresariado, que a indústria, por assim dizer, produzisse mais mercadoria em menos tempo. E isso, obviamente, fez com que surgisse a necessidade de novos mercados consumidores. Quando eu produzo muito, eu preciso vender o que eu produzo. Então, obviamente, se eu já vendo para todas as pessoas que moram nessa localidade, eu tendo, então, a expandir o meu mercado, a buscar um novo mercado consumidor. Então, essa foi a principal consequência da Segunda Revolução Industrial. Vamos, então, ao texto para a gente compreender melhor o que esse momento significa para a nossa história. Vamos lá, gente. A Segunda Revolução Industrial corresponde à continuidade do processo de revolução na indústria, o aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. Vamos então aqui, para a gente entender melhor, vamos lá? Vamos então raciocinar como professor. Vamos usar um pouquinho a cachola, a criatividade e também a imaginação, para a gente entender o que estava acontecendo na Europa nesse momento. Vamos supor
que exista uma indústria que produza bicicletas. Ela produz bicicletas para suprir o mercado europeu, com novas tecnologias, novos meios de produzir, novos meios de produção, por assim dizer. Essa indústria começa a produzir mais mercadoria, mais bicicleta em menos tempo. Isso ocasiona com que o preço barateie e, se você vender para aquele mercado consumidor, vai ter um excedente de produção. Então é preciso buscar novos mercados consumidores. Vamos supor que essa indústria fica aqui na cidade de Manaus. E ele vende para toda Manaus e continua produzindo mais e mais. O que o empresário faz então, professor? É óbvio, ele vai buscar outra cidade para ele vender o produto em outros locais. Estava na Europa naquele momento acontecendo exatamente isso. Os produtos industrializados estavam abarrotados no mercado europeu. Então era necessário buscar novos mercados consumidores. O capitalista europeu então olhou para o continente americano e viu que os Estados Unidos estava abocanhando aquele mercado consumidor. Olhou para a África e para a Ásia, opa, eu posso fazer com que esses indivíduos que moram nesses continentes tornem-se mercados consumidores. Só que tem um detalhe, o modo de vida do africano e do asiático era diferente do europeu. Como é que ele ia vender bicicleta para quem não tinha nem sequer rua para andar de bicicleta? Então era necessário colonizar esse indivíduo, esse africano e asiático, para que o conceito de civilidade chegue até ele e ele comece a viver aos moldes europeus, então assim tornando-se mercado consumidor de material industrializado. Então começa a chamada corrida imperialista, onde as nações europeias começam a colonizar, gente, prestem atenção, a colonizar o território da África e da Ásia para levar o que eles chamam de civilidade. Beleza, gente? Esse conceito é muito polêmico, tá, gente? O conceito de civilidade, porque ele é um conceito plenamente europeu e preconceituoso. O europeu, de fato, tinha a ideia de ser superior ao africano, que ele chamava de negro, e ao asiático, que ele chamava de amarelo. Ele se achava, de fato, superior, civilizado, e começou, então, a subjugar essas nações. Vamos entender com o texto agora o que se trata esse momento da Segunda Revolução Industrial. Vamos a ele, vamos lá, galera. A industrialização, que antes limitava-se à Inglaterra, expandiu-se para outros países como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha, que a gente está falando sobre a expansão da Revolução Industrial, tá, gente? E esse processo de aumento de produção e também da necessidade de buscar novos mercados consumidores para produtos industrializados e também a necessidade de mão de obra barata. Vamos então analisar o panorama da Europa do final do século XIX. Eu preciso de mercado consumidor, eu preciso de matéria-prima para produzir o meu produto e eu preciso de mão de obra barata. Professor, o senhor começou a aula falando sobre a Primeira Guerra Mundial. O que tem a ver esse conteúdo de Revolução Industrial, de imperialismo com a Segunda Guerra Mundial? Daqui a pouco a gente vai compreender que tem tudo a ver. Que as rivalidades entre as potências começam justamente pela necessidade de buscar novas áreas de influência, novas colônias, novos territórios para apossar-se, para apoderar-se. Então essa rivalidade começa desde então. Vamos então compreender um pouquinho o que foi esse imperialismo e neocolonialismo. Vamos lá, gente. Vamos ao texto. O imperialismo e o neocolonialismo. Vou pegar para vocês uma palavra, essa palavra para a gente destrinchar e entender um pouquinho sobre o que estava acontecendo na Europa naquele momento. Neocolonialismo. Vamos lá, pegar primeiro o imperialismo. Imperialismo. Imperialismo vem da palavra império, onde surgiram os chamados impérios coloniais na Europa. Neocolonialismo, o professor não manja de inglês, mas ele aprendeu um pouquinho do verbo to be lá na escola, e ele sabe que a palavra neo significa novo, ok, gente? E colonialismo vem de colonização.
Então, quando eu pego a palavra neocolonialismo, eu posso logo identificar que eu estou falando de uma nova colonização. Essa colonização aconteceu primeiramente lá no século XVI, quando foram colonizados o território das Américas, e o neocolonialismo aconteceu no século XIX, onde foram colonizados o território africano e o território asiático, tá, gente? Isso foi o neocolonialismo. É esse momento histórico que a gente está falando. E o texto fala o seguinte: imperialismo ou neocolonialismo foi o ciclo colonial iniciado pelas nações europeias em meados do século XIX, levando à ocupação e intensa exploração dos continentes africano e asiático. Vamos adiante, galerinha, vamos lá. Esse processo buscava principalmente a obtenção de mercados consumidores e matéria-prima para países industrializados. Gente, mais uma vez, qual o objetivo do imperialismo e neocolonialismo? Gente, buscava principalmente a obtenção de mercado consumidor e de matéria-prima para os países industrializados. Gente, eles queriam isso. Eles queriam mercado consumidor para vender o produto deles e queriam também mão de obra e matéria-prima barata, tá, gente? O texto fala o seguinte, continuando. Como consequência, a disputa por áreas coloniais intensificou a rivalidade entre as potências europeias. Olha só, gente, como essa treta vai iniciar? Com a disputa entre essas potências, houve então a rivalidade. Cada uma queria apoderar-se de um território específico. Intensificou a rivalidade entre as potências europeias e resultou em exploração, violação de direitos e conflitos nas áreas dominadas. Aqui para vocês, vamos lá, vamos explicar então mais detalhadamente quais foram os objetivos. Presta atenção, os objetivos que levou o europeu a sair da Europa e colonizar e se apropriar de territórios da África e da Ásia, tá, gente? Professor, eles invadiam esse território? De fato, gente, eles invadiam esse território, colonizavam as pessoas que ali moravam, obrigavam muitas vezes as pessoas que moravam ali a falar o seu idioma e influenciavam, de fato, na cultura e também na vida daqueles indivíduos. Gente, só uma curiosidade. Vocês percebem, professor, que gosta muito de futebol e acompanha futebol. Na última Copa do Mundo, as nações que foram para a final da Copa do Mundo foi a França e a Argentina. E na seleção francesa, vocês notam que grande parte dos jogadores são africanos ou de origem africana. Mbappé, Kanté, Pogba, etc. Isso muito se dá pelo fato da França colonizar grande parte do território africano durante o século XIX até a segunda metade do século XX. Então a gente vê que a história tem tudo a ver com futebol também. Vamos então analisar quais os objetivos da dominação imperialista. Vamos lá, gente. Primeiro objetivo, o que eles queriam de fato, professor? Buscar novos mercados consumidores para vender os seus produtos industrializados. Vamos lá, gente. Se eu produzo muito, obviamente eu quero vender o que eu produzo para todo o mercado consumidor possível. Se a Europa está abarrotada de produto industrializado, logo eu quero expandir o mercado consumidor. E eu olho para o continente africano e asiático, eu vejo que não tem ninguém vendendo para eles, eu quero expandir o meu mercado consumidor para a África e para a Ásia. Segundo objetivo da dominação imperialista, galera, busca de matéria-prima e mão de obra barata. Eu quero matéria-prima para produzir e na África e na Ásia eu posso encontrar. Eu quero mão de obra barata e na África também e na Ásia eu posso encontrar essa mão de obra barata. Eu quero alocar o excedente populacional e de capital. Gente, eu estou produzindo muito, eu estou com capital acumulado, eu quero investir, eu invisto em uma colônia. Eu tenho muita gente morando aqui no meu país, eu quero alocar esse excedente populacional, então eu mando para colonizar uma outra região. Beleza, galera? Vamos então às justificativas.
qual foi o argumento, qual foi o pretexto utilizado nessa dominação. Vamos lá, gente. Vamos então a ela, as justificativas. O que era isso, professor? Eram as desculpas, por assim dizer. Eram os argumentos que o europeu não podia chegar lá e, de fato, dizer que ele queria dominar, porque queria conquistar o máximo de mercado e explorar a riqueza da África e da Ásia. Ele tinha todo um discurso que justificava a dominação imperialista naquela região. E a primeira justificativa, gente, foi a ideia do darwinismo social. O que é darwinismo social, gente? É a ideia de que existe uma evolução entre as civilizações, de uma civilização mais rudimentar, primitiva, até uma civilização evoluída, civilizada. E ele dizia o seguinte, ora, os africanos são subdesenvolvidos, são uma civilização primitiva. E a Europa, o europeu, dizia que ele, por ser branco, louro, de olho azul, era evoluído, era civilizado. Então, ele tinha ali a ideia do eurocentrismo, que é justamente a segunda justificativa para a dominação. Gente, eurocentrismo, euro, Europa, centrismo, o centro. Essa ideia dizia que a Europa era o centro do mundo civilizado e que para ser civilizado, para ser evoluído, tinha que ser aos moldes europeus. Vocês estão vendo que essa visão é totalmente preconceituosa, galera. Outra questão, outra justificativa, galera, é a missão civilizatória. O europeu dizia o seguinte, ora, eu sou civilizado, eu sou evoluído, então eu tenho uma missão quase que divina, que é de levar a civilização a outros povos primitivos. Olha só, gente, olha só a ideia, olha só como eles são preconceituosos naquele momento. Eles dizem que aquele indivíduo é inferior e que eles vão levar a ideia de civilidade para aquele indivíduo. Mas, professor, se o africano não aceitasse, se ele recusasse a receber essa civilidade, o que acontecia? Aí vem a outra justificativa, a diplomacia do canhão, que é justamente, se você não aceita, o problema é seu. Eu vou forçar, eu vou usar o meu poderio militar e bélico para fazer com que você seja, de certa forma, ali, obrigado a ser civilizado. Ok, gente? Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Partindo dessa ideia do neocolonialismo e também do imperialismo, vamos então entender como é que se deu a partilha da África, tá, gente? Para a gente entender essa questão da rivalidade entre as potências imperialistas. A partilha da África. Com o crescimento econômico de Inglaterra, França, Reino da Itália e Reino Alemão, esses países quiseram avançar sobre a África em busca de matéria-prima para suas indústrias. Surgiu então aqui para mim o que a gente chama de Conferência de Berlim. O que foi essa conferência, professor? Foi justamente uma conferência, como o próprio nome já diz, que teve o objetivo de dividir e oficializar a partilha do continente africano. Gente, vamos imaginar então uma fatia de bolo ou uma pizza, galera. Como é que se deu essa divisão? Basicamente, os países dividiram entre si, cada um pegou o pedaço, a fatia que mais era conveniente para si. Para a gente entender agora, eu vou trazer um mapa para vocês, para a gente ilustrar como é que se deu a partilha da África, e cada nação europeia, pegou o território que era mais conveniente para si. Eu trouxe para vocês aqui a divisão da África no antes e depois da Conferência de Berlim. Vocês estão vendo aqui no mapa, gente, que o primeiro mapa que eu mostro para vocês, ele é a África antes da Conferência de Berlim. E após a Conferência de Berlim, você já vê que esse território está todo ele fatiado e dividido entre as potências europeias. Na África Central, por exemplo, ocorreu ali algo interessante, tá, gente? A Bélgica, que de certa forma era uma nação imperialista da época, gente, perdão, ela se recusou a colonizar a região onde era o atual Congo. Até o rei Leopoldo II, um dos patrocinadores da Conferência de Berlim, então, de certa forma, fez com que convenceu as nações europeias naquele momento para que o Congo se transformasse numa espécie de protetorado particular dele, Leopoldo II. E no Congo belga foi onde aconteceu as maiores atrocidades que se tem notícia do processo de neocolonialismo, onde aconteceu inúmeras mutilações,
trabalho forçado, enfim, as maiores atrocidades aconteceram naquela região. Inclusive, gente, a matança de inúmeras, centenas de elefantes com o objetivo de capturar a presa, o marfim, para utilizar ali na indústria belga. O Congo belga, Leopoldo II, é considerado um dos maiores genocidas da história. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, no genocida belga, no genocídio belga, muito porque a sociedade, a história ainda é preconceituosa e muitas vezes ela não valoriza atrocidades cometidas contra africanos. Mas a gente está recapitulando que a Bélgica, um soberano chamado Leopoldo II foi um dos maiores genocidas que se tem notícia e que atuou, de certa forma, ali no Congo belga, na região central do continente africano. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Ok, gente, o imperialismo na Ásia. Como é que se deu essa partilha do território asiático entre as potências imperialistas? No decorrer do século XIX e início do século XX, as nações europeias tomaram território e impuseram seu domínio nas principais nações asiáticas. Os locais mais impactados foram a Índia e a China, além do Japão, obviamente. Vamos adiante com o texto, tá, gente? Vamos entender, então, o conceito de nacionalismo. Professor, o que é nacionalismo? Com o êxito econômico e o surgimento de outros países, como a Alemanha e Itália, os nacionalismos ganharam força na Europa. Por conta disso, cada nação se via como soberana, enquanto as demais eram ameaças ao seu desenvolvimento. Professor, mas afinal de contas, professor, o que é nacionalismo, gente? Nacionalismo é o sentimento, a nação, a noção de pertencimento a um povo ou uma nação. Professor, mas isso não deve ser bom, não devia ser bom, professor? Esse sentimento, esse orgulho de pertencer a uma nação? O nacionalismo exacerbado e exagerado, além de valorizar a sua nação, ele, de certa forma, desprestigiava tudo que era estrangeiro. Ele rivalizava e expurgava tudo aquilo que não pertencia à sua nação. E esse sentimento nacionalista aflorado, inclusive a própria burguesia nascente naqueles países, alimentava esse sentimento, ele criou um clima todo hostil entre as nações, principalmente entre a Alemanha e França, tá, gente? Alemanha e França. França e Inglaterra contra a Alemanha, que era a nação que estava surgindo naquele momento e que estava ameaçando a hegemonia dos ingleses. Eu trouxe um texto agora para vocês, vamos lá, gente, comigo, para a gente compreender esse nacionalismo que estavam surgindo na Europa naquele momento, tá, gente? O primeiro sentimento, a primeira ideologia nacionalista, por assim dizer, é o pangermanismo, que foi um movimento originário na Liga Pangermânica, formada em 1886, que preconiza a expansão da Alemanha com a incorporação de todos os povos de origem germânica, tá, gente? Esse pangermanismo, a união de todos os povos que tem ali o ancestral germânico. E outro sentimento, outro movimento, por assim dizer, nacionalista, foi o pan-eslavismo. Se o pan-germanismo vem na região da Alemanha, o pan-eslavismo já tem a relação da Grande Sérvia, tá, gente? Aqueles países que são os eslavos, que originalmente vêm ali da Península Balcânica, tá, gente? E é interessante também que eles tinham esse sentimento nacionalista e esse nacionalismo exacerbado. A gente vai ver que esse pan-eslavismo ele também vai ser um dos fatores que vai culminar com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, o que é o pan-eslavismo, professor? É um movimento que defendia a unificação política dos países eslavos em um único país, que no caso seria a Grande Sérvia. Vamos continuar com o nosso texto. Vamos lá, galera. Nesse momento, final do século XIX, início do século XX, forma-se também um movimento que ficou conhecido como a Paz Armada. Professor, agora eu não entendi nada, professor. Quando a gente fala de se armar, a gente obviamente está se preparando para uma guerra, não é, gente? Como o senhor está falando para a gente que o movimento se chamou Paz Armada? Gente,
porque era um clima de paz, um ambiente de paz ali no século XIX, mas que, com toda essa treta que estava surgindo entre essas potências, com todo o clima hostil, era óbvio que a eclosão de uma guerra era inevitável. Então, o que os países começaram a fazer? Começaram, então, a se armar, a, de certa forma, investir na indústria bélica. Professor, o que foi a paz armada? O período que estendeu a eclosão da Primeira Guerra Mundial e o reconhecimento é conhecido pelo nome de paz armada, pois as grandes potências, convencidas da inevitabilidade, quase que não sai, de um conflito e até mesmo desejando, aceleraram seus preparativos bélicos, ou seja, aceleraram a produção de armas e de novas tecnologias que iam ser, de certa forma, muito importante ali para o surgimento, para a eclosão de uma grande guerra. E se eu estou me preparando para a guerra, o que eu faço? Eu começo a chamar as nações que têm uma ideologia parecida com a minha, formar alianças militares para que, a hora que a guerra eclodisse, eu ter aliados para me ajudar no conflito. Aconteceu exatamente isso, gente. A Alemanha começou a unir os países que estavam ali ao seu arredor, por assim dizer, que estavam com uma ideologia semelhante à dela, e a França e a Inglaterra fizeram a mesma coisa. Surgem, então, duas alianças distintas. De um lado, a Tríplice Entente, com a Alemanha, ou melhor, a Tríplice Entente com Inglaterra, França e seus comparsas, e de outro lado, a Tríplice Aliança com a Alemanha e seus comparsas. Gente, tudo estava levando a crer que, de fato, ia acontecer um conflito armado com dimensões nunca antes vistas. Vamos então ao texto para a gente entender melhor o que esse momento quer dizer. Vamos lá, galera. Uma rede de alianças. Ao mesmo tempo em que investiam na fabricação de armas e modernizavam seus exércitos, as potências europeias criavam a política de alianças, acordos políticos militares formados por países de interesses mútuos, ou seja, aqueles países que tinham uma ideologia semelhante. Surgiram então duas alianças, como eu falei para vocês. A Tríplice Aliança, para mim aqui, vamos lá, para a gente entender melhor, formado por Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que naquela época tanto a Hungria como a Áustria estavam unificados em um único império, além da Itália, formavam a Tríplice Aliança. De outro lado, existia a Tríplice Entente, que era formado por Inglaterra, França e Rússia. Trouxe para vocês aqui do meu lado o brasão, a bandeira desses países, simbolizando que existia uma aliança e que esses dois grupos estavam à beira, de fato, de entrar em um conflito armado, e esse conflito seria a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Beleza, gente? Eu vou encerrando por aqui, vou terminando minha aula agora e quero agradecer muito a atenção de vocês.